Boa tarde. Queridos, é isso mesmo, fazer questão. E como a gente tem que fazer muita questão nessa reta final, nesse material aí para vocês, se eu não me engano, eu coloquei 20 questões. A média é 15, mas... Não, tranquilo, pode deixar. Mas nós temos dois assuntos. Hoje temos romantismo e realismo. Então vamos numa cajadada só matar aí duas escolas literárias, revisar alguns pontos de romantismo e realismo e fazer algumas questões. Obviamente, não faremos todas, ficam para vocês fazerem em casa e exercitar. Romantismo e realismo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: romantismo e realismo, antes de serem escolas literárias, antes de serem movimentos artísticos, são estados de espírito, são formas de se comportar, de enxergar a vida. Ainda hoje, a gente fala que fulano é romântico, que fulano é realista. O romantismo, ele vai de 1836, quando Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades, até 1881, quando Machado de Assis inaugura o realismo com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o realismo termina, historicamente, quando o pré-modernismo começa, em 1902, com os Sertões do Euclides da Cunha. Então, são escolas que ficaram para trás há mais de um século. Porém, ainda hoje a gente diz, fulano é romântico, fulano é realista. Tem alguém aqui que se considera romântico? Temos aqui os românticos. E quem é que se considera realista? A maioria prefere dizer que é realista, né? O romantismo, em tese, ele parece não estar mais tanto em voga, só que é só da boca para fora. Só da boca para fora. Por mais que a galera tenha vergonha de dizer eu sou romântico, eu sou romântica, no fundo ainda exercita o romantismo, ainda nutre algumas características do romantismo. E vamos lá, o que é que caracteriza uma pessoa romântica? Uma pessoa romântica, ela é mais objetiva, ela observa a realidade sob um prisma, sob um viés mais objetivo, ou ela tende a ser mais subjetiva? Subjetiva. Falou de romantismo, falou de subjetividade. A pessoa mais romântica, ela se pauta mais pela razão ou pela emoção? Pela emoção. A pessoa romântica, ela é mais emotiva, ela é mais sonhadora, ela é mais idealista. Então, quem tem aquele hábito de idealizar as coisas, de idealizar o amor, de idealizar o passado, de idealizar um lugar, tende a ter um comportamento mais romântico. Então, o romantismo traz essas características: a subjetividade, o predomínio da emoção, o sentimentalismo. Normalmente a pessoa romântica é mais dramática. Normalmente a pessoa romântica é dramática. Tudo ela faz um drama, porque tudo toca de maneira mais pessoal, de maneira mais forte. Ela se fere mais facilmente porque a sensibilidade é maior. E ela acha que o mundo gira ao redor dela. Além disso, a pessoa que é sonhadora, que é idealista, que é egocêntrica, que é sentimentalista, ela tende a ser também escapista. Lembra o que é o escapismo? A fuga da realidade, o desejo de evasão. Ela foge da realidade. Quando a vida bate de frente, quando a realidade dela lhe oprime, lhe sufoca, em vez dela enfrentar, ela foge. Foge para onde?
Aí são diversas as rotas de fuga do romantismo. Vamos já falar sobre algumas. A pessoa realista é o contrário. Se você colocar numa tabela as características do romantismo numa coluna, e na outra coluna colocar os antônimos, você vai chegar às características do realismo. Então, se no romantismo é predomínio da emoção, no realismo é predomínio da razão. Se a pessoa romântica é mais emotiva, sentimental, a pessoa realista é mais racional. Se no romantismo nós temos... Opa, caiu aí. Se no romantismo nós temos subjetividade, no realismo nós temos objetividade. Se no romantismo a pessoa é sonhadora, idealista, no realismo a pessoa tem uma perspectiva mais crítica da realidade. No romantismo há o escapismo, há a fuga da realidade. No realismo há o enfrentamento, há uma vontade de reformar as coisas. Por isso a denúncia social. Então, são características opostas. O realismo vem como uma reação ao romantismo. Então vamos lá, vamos lembrar aqui de algumas coisas. Qual é o contexto histórico em que o romantismo se desenvolve? No plano internacional, é o contexto da Revolução Francesa, das revoluções burguesas. O nome já diz, revoluções burguesas, por quê? Porque marcam o processo de ascensão da burguesia. A burguesia tomando o poder, alcançando o poder político, derrubando a nobreza. E aí a burguesia se interessa pelo individualismo. É interessante para a burguesia vender a ideia de individualismo. Por quê? Antes, numa sociedade de princípios nobres, nós tínhamos castas. Lembra aquela coisa que os professores de história gostam de falar, da pirâmide social? Quem é que estava no topo? A nobreza e o clero. Quem é que estava na base, sustentando o Estado sem mandar em porra nenhuma? Quem? Burguesia e camponeses. Trabalha, sustenta, mas não manda nada, não apita nada. Enquanto isso, nobreza e clero produzem alguma coisa? O que é que um nobre produz? Nada. O que é que o clero produz? Nada. Em compensação, viviam no luxo, na riqueza, repleto de privilégios. Então, as revoluções francesas, a Revolução Burguesa é a estrela dessa série de revoluções, vem mudar isso aí. E a burguesia toma o poder. Antes, nessa história de castas, o que é que nós tínhamos? Você nasceu nobre, você morre nobre, cercado de privilégios. Por mais que você seja incompetente e tapado, se você nasceu nobre, privilégios. Se você nasceu burguês, sem privilégios. Se você nasceu camponês, está lascado. Não importa se você for bom, não importa se você tiver talento, se você tiver capacidade, inteligência, criatividade, você é camponês. Você vai ficar preso àquela camada social. Agora, após a revolução, o que que passa a ser vendido? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não. Agora o homem que for bom, que tiver talento, que tiver capacidade, pode vencer na vida. O homem, depois das revoluções burguesas, passa a ter uma crença muito forte em si mesmo. Eu posso chegar lá, só depende de mim, das minhas capacidades, dos meus talentos individuais. Claro, na teoria isso é bonito, mas na prática é assim que funciona? Na prática, basta você ser bom, ter talento e ter potencial para vencer na vida? Não. Né? Tem um autor modernista, o Nelson Rodrigues, diz que sem sorte, por exemplo, você não chupa nem um picolé. Porque ou você se engasga com o palito ou é atropelado pela carrocinha. Então a gente sabe que a sociedade, ela permaneceu elitista. Ela permaneceu excludente. A gente sabe que a nossa sociedade hoje ainda é elitista e excludente. A gente sabe que quem está no topo, sentado no trono de privilégios, quer permanecer lá.
e quer deixar quem nasceu lá embaixo, aprisionado por uma rede de dificuldades, que começam não oferecendo uma boa educação. Então, basta pensar no seguinte: o Brasil é um país continental. Qual é a lógica de o Brasil, um país continental, todo ciclo olímpico, toda Olimpíada levar uma surra de Cuba, que é uma ilha? É porque o povo em Cuba é geneticamente modificado para ser ninja em todos os esportes? Não, é porque tem investimento em esporte lá. Agora o Brasil, um país continental com 200 milhões de habitantes, passa vergonha nas Olimpíadas. Imagina o potencial humano que é desperdiçado nesse país no esporte. Imagina o potencial humano que é desperdiçado nesse país na cultura, nas artes. Imagina o potencial humano que é desperdiçado nesse país na ciência. A Argentina já ganhou o prêmio Nobel, Colômbia já ganhou o prêmio Nobel, Chile já ganhou o prêmio Nobel. Brasil ganhou algum? Nenhum, em nada. Então é porque nós não temos material humano para isso? Nós não temos investimento. Então, na teoria, é muito bonito o lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Isso vai influenciar a literatura romântica? Vai. Esse individualismo, essa crença no homem em si mesmo, é que traz, por um lado, a subjetividade, o egocentrismo, por outro lado, a idealização. Então, falou de romantismo, falou de subjetividade e idealização. O que é idealização, galera? Idealizar é o quê? É você ver a coisa como perfeita. Quem idealiza algo, deixa de ver os defeitos deste algo. Acha que este algo é perfeito. Todos nós temos uma tendência a idealizar em maior ou menor grau. Quanto mais o seu espírito romântico, mais você vai idealizar as coisas. Quanto mais o seu espírito realista, menos você vai idealizar as coisas. Mais você vai ser crítico e cético, pé atrás, questionador. Normalmente a idealização está relacionada a quê? Ao tema amoroso. O romântico tende a idealizar o amor. Alguém aqui já se sentiu apaixonado por outra pessoa, sem, no entanto, ter vivido uma relação íntima com essa pessoa? Se você se sentiu amando, se você se sentiu apaixonado por alguém, sem nunca ter dado um beijo naquele alguém, sem nunca ter tido uma relação íntima com aquele alguém, então você ama aquele alguém ou você ama a ideia que você criou dele? A ideia. Porque eu não posso amar o que eu não conheço. Ah, professor, mas eu estudo com ele desde a alfabetização, a gente senta do lado todo dia, ele é tão lindo, tão fofo, eu conheço, a gente faz trabalho juntos, somos das mesmas equipes, todos os trabalhos, ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. Amigo, você conhece? Tem gente que casa com a pessoa, passa 40 anos vivendo com a outra e não conhece. A gente só conhece realmente uma pessoa quando a gente vive intimamente com ela. Quando a gente dorme e acorda com ela, quando tem a possessividade, quando tem um ciúme, quando a gente conhece os defeitos e as manias do outro. Você amar uma pessoa à distância é muito bom, é muito fácil. Você amar uma pessoa pelas qualidades da pessoa é muito fácil. Ah, ela é bonita, ela é linda, ela é extrovertida, ela é rica, ela é simpática. Difícil é você amar a pessoa apesar dos defeitos. Esse é o desafio de qualquer relacionamento. É você conhecer os defeitos e querer continuar a estar junto com o infeliz, com a desgraçada. E a gente só conhece quando a gente convive. Então é idealização. Se você ama sem conviver intimamente, você não ama a pessoa, você ama a ideia que você fez da pessoa. E você acha que estando com aquela pessoa tudo vai ser perfeito, quando nada é perfeito. Então, idealizar é ver as coisas à perfeição. O romântico idealiza tudo. O romântico idealiza o amor, o romântico idealiza a mulher, o romântico idealiza o herói,
O romântico idealiza a natureza. O romântico idealiza o passado, tanto o passado histórico, como o passado infância. O romântico idealiza a pátria. O índio entra nesse processo de idealização da pátria. E o que é o escapismo? É a fuga da realidade. Veja, olha como é um processo até certamente lógico. Eu sou subjetivista, eu sou egocêntrico. Eu idealizo demais as coisas. Eu acho que tudo é lindo ou perfeito, ou deve ser. Eu cultivo essa crença, essa esperança. Só que a realidade vem e me mostra que as coisas não são como eu idealizei. Aí eu sofro. Sofrendo, eu fujo dessa realidade. E o romântico foge dessa realidade para onde? Ele foge para a droga, ele foge para a bebida. Os vícios sempre foram uma rota de escape para muita gente. É aquela coisa, vou beber para esquecer. Esquece ali enquanto está na lombra. No dia seguinte volta a lembrança e a ressaca, pior. Ele foge para o sonho e para a fantasia. Ele começa a criar um universo de sonho, um universo onírico, onde tudo é perfeito, onde tudo é diferente da realidade dele, onde tudo é como ele gostaria que fosse. No sonho tudo é lindo. O Álvares de Azevedo, por exemplo, que provavelmente morreu virgem, nunca pegou ninguém, tem longos poemas em que ele sonha no sonho, altas orgias. Nos sonhos, altas aventuras. Nos sonhos, mulheres lindas e belas o desejam e se oferecem para ele. Ele acorda beijando o travesseiro. Então, é o escapismo para o sonho, para a fantasia, para o devaneio. Além disso, para o passado. O passado é visto como uma época de pureza e inocência perdidas. Nós temos mania de idealizar o passado. Eu tenho certeza que alguns de vocês ou já ouviram, ou até já pronunciaram esse tipo de frase. Ah, no meu tempo não era assim. No meu tempo não tinha essa putaria toda. No meu tempo não tinha essa violência toda. No meu tempo as pessoas se respeitavam mais. No meu tempo tinha mais segurança, até os políticos eram melhores no meu tempo. A minha mãe, por exemplo, acha que o mundo vai acabar. Toda vida que a gente está no carro junto, que acontece uma notícia de uma desgraça, né, morre alguém, entra na escola e metralha os outros, roubalheira de política, a minha mãe é o juiz final. É o juiz final, Deus está voltando, é o apocalipse. A cabeça dela é o sinal do fim dos tempos. E não adianta eu argumentar com ela, mãe, você acha que nós vivemos um momento pior, mas estatisticamente, nós vivemos a época da história da humanidade, onde o homem morre menos de forma violenta. Vocês sabiam disso? Nós vivemos a época da história da humanidade, onde há o menor número de mortes violentas no mundo. Tem lógica isso? Tem, basta você ver o nível de expectativa do ser humano, que só sobe, só aumenta. Sabe qual era o nível da expectativa de um francês médio durante a Revolução Francesa? 29 anos. Imagina o que é você nascer e com 20 anos você está envelhecendo, com 29 você está morrendo. Então, o que acontece? As tecnologias mudaram. Antes acontecia uma desgraça tremenda no interior do Ceará, demorava para a gente saber em Fortaleza. E olha lá se soubesse. Hoje acontece uma desgraça em qualquer lugar do mundo, 2 minutos depois, basta eu abrir meu celular para saber. O vídeo da desgraça vem no meu celular. A galera manda no WhatsApp, eu fico pé da vida. A galera mandando foto de gente aos pedaços, de sangue, de cabeça partida no meu celular. Para quê? Então, o que mudou foi a nossa percepção das coisas. Mas nós temos essa mania de idealizar o passado. Quem aqui não idealizou a infância já? Ah, tempo bom, é que o tempo que eu era menino. Ser menino é muito bom. Vocês já ouviram aquela história de um adulto chegar para você, adolescente, e dizer, olhe, aproveite, essa é a melhor fase da sua vida. Irmão, aí eu fico pensando,
Se alguém chegasse para mim com 17 anos, para dizer que os 17 anos era a melhor fase da minha vida, que vida de merda eu vou ter pela frente. Não é não? Você imagina você com 17, 18 anos hoje, que essa é a melhor fase da sua vida? Misericórdia, imagina o resto que vem por aí. Então eu sei, quando um adulto diz para um adolescente que essa é a melhor fase da vida dele, eu sei que é um adulto frustrado. Que não se realizou, que não vivenciou o seu potencial plenamente. E aí, a vida lhe oprime. De fato, um cara que é adulto, enxerga o ser adulto como pagar boleto. O que é ser adulto para você pagar boleto? Pagar boleto, pagar boleto. Aí, 17 anos é da saudade, né? Quem pagava o boleto era o pai. Eu não tinha preocupação. Isso é idealizar o passado, certo? O romântico também idealiza a natureza. A natureza é vista como um refúgio. E ligado ao nacionalismo, ainda é visto como símbolo da grandeza da pátria. Sempre que alguém quer idealizar o Brasil, idealiza a natureza. Não é não? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Isso é Jorge Benjor, década de 60, 70. Mas vem desde o romantismo. Como nós temos uma natureza privilegiada, nós temos um potencial tremendo, somos o país do amanhã. 500 anos, esse diabo desse amanhã não chega. Mas é assim, quer idealizar o Brasil, idealiza a natureza. Idealiza a pátria. Porque se no plano internacional o romantismo se deu na Revolução Francesa, no plano nacional ele se deu em que contexto? Contexto da independência do Brasil. Eu estou falando de realismo, a pessoa já está mandando questão de naturalismo e realismo. Aí é ansiosa, viu? Chego lá, já, se acalma. O escapismo foi durante as 3 fases do romantismo ou só na segunda fase? Foi em todas. Embora o escapismo se acentue mais na segunda. Porque a segunda é exagerada em tudo. Não é à toa que a segunda fase é chamada de ultrarromântica. Ultrarromântica, quer dizer, tudo que é característico do romantismo é exagerado na segunda. Chegamos já lá também. O romantismo no Brasil se deu no contexto da independência do Brasil. Pessoal, como é que foi a independência do Brasil? O povo foi para a rua lutar pela independência? Houve participação popular? Não. Nós somos dormir portugueses, constituintes do Império Português, acordamos brasileiros. Como assim brasileiro? Agora você é brasileiro, não é mais português não. O Brasil agora é independente. Então veja, o povo se sentia brasileiro? Não. Havia uma noção clara do que era o Brasil e o brasileiro? Não. Era preciso criar. Então coube ao romantismo, no Brasil, criar esta noção. Qual é o projeto artístico do romantismo no Brasil? Criar uma identidade cultural própria. Dizer para os brasileiros o que é ser brasileiro. E despertar nos brasileiros o orgulho de ser brasileiro. Então era preciso construir uma imagem de país. A literatura romântica, a pintura romântica, a música romântica, fizeram isso, ou tentaram fazer isso. Criar uma imagem de Brasil, para vender para os brasileiros sentirem orgulho de serem brasileiros. Vocês sentem orgulho de serem brasileiros? Tem alguém aqui que é patriota? Ainda temos aqui alguns ingênuos, mas são pouquíssimos. É difícil sentir orgulho de ser brasileiro. Presta atenção como é a festa da independência do Brasil. Passamos por isso nesse instante. Você vê movimentações na rua, espontâneas. Colégio, festa da independência. Eu só vou para o desfile se der ponto na média. Só vale a pena porque é feriado. A gente chega na sala, pessoal, semana que vem é feriado. Por quê? 15 de novembro. Por quê? O que tem? 15 de novembro, 7 de setembro. 7 de setembro é o quê? É dia de qual santo? Nem sabe. É diferente em outros países. Estados Unidos, dia da independência americana, todo mundo vai para a rua, pinta a cara, solta fogos, hasteia a bandeira, sabe o hino. Quem é aqui que sabe cantar o hino brasileiro todinho, de cabo a rabo? Pouquíssimos. Porque
nós não somos patriotas. De fato, nós não temos esse sentimento de amor à pátria vivo em nós. Isso tem lógica. Quando foi que o povo brasileiro participou de alguma transformação na história do Brasil? Nunca. Nós assistimos a tudo de camarote, continuamos assistindo. Os caras estão aí destruindo o país e nós estamos assistindo a novela, assistindo nosso futebol, tranquilos, de boas. Então, se a gente nunca tomou os destinos do país nas mãos, como é que a gente pode ter orgulho? A gente olha para a nossa família, não, o meu pai participou dessa transformação da história do Brasil. Não, o meu avô participou dessa transformação da história do Brasil. Não, o meu bisavô, a história do Brasil está associada à história da minha família, da minha população, da minha... Não, o povo assistiu tudo de camarote. A gente foi dormir português, acordou brasileiro. Qual foi a participação popular aí? Nenhuma. A gente foi dormir império, acordou república. Qual foi a participação popular? Nenhuma. A gente foi dormir república, acordou Estado Novo. Participação popular? Nenhuma. Foi dormir Estado Novo, acordou redemocratizado. Zero participação popular. Foi dormir república redemocratizada, acordou ditadura. Zero participação popular. Dormiu ditadura, acordou de novo república. Zero participação popular. Nunca o brasileiro participou efetivamente de nada neste país. Nunca o brasileiro teve nas mãos o destino da pátria. Nunca. É sempre a elite com os seus conluios, troca de poder entre eles mesmos. Ou no máximo aquela, eu dou a mão para não perder o braço. Eu dou o anel para não perder o dedo. Então é difícil ser patriota. Mas está aqui a idealização. Olha a pintura famosa do Pedro Américo, Independência ou Morte. Olha como ele cria um processo de idealização. Dom Pedro I, num cavalo de batalha, vestido com a roupa militar, cercado do seu exército, erguendo a espada, independência ou morte. Foi assim que aconteceu esse evento histórico? De forma alguma. Segundo historiadores, Dom Pedro I, inclusive, estava passando por uma profunda desarranjo intestinal, um profundo desarranjo intestinal. Então, essa imagem é criada, é idealizada para vender um herói nacional. Quais são os heróis nacionais que criaram para nós? Dom Pedro I, Tiradentes, os índios, e vão criando. E vão criando. Então, idealização. Eu amo o meu país, o que não amo são os governantes. O Brasil é único, belo por excelência, mas os colarinhos brancos sujam o nosso varanil. Isso merece uma reflexãozinha básica. Nós nascemos, o cara, ele nasce político ou ele nasce brasileiro? Ele nasce político ou ele nasce brasileiro? Será que nós somos assim? Um dia desses fizeram uma pesquisa, quais os valores que o brasileiro mais tem em destaque? 77% respondeu honestidade. 76% respondeu respeito ao próximo. 65% respondeu confiança. Esqueça a política. Você vê isso no dia a dia? Você vê honestidade no seu dia a dia? Nesse país? Sério? O cara não nasce político não, amiga, ele nasce brasileiro. Nós somos mestre em relativizar a nossa moral. Nós somos ninja no vale, a lei tem a lei. Mas espera aí. Meu amigo, lei é lei, regra é regra, não tem mais para regra. Não tem mais para lei. Qual é a regra? A regra é X. Então não fez X, punição. Ah, mas olha o meu caso. Não, mas é porque eu. Não, mas porque a minha mãe. Não, mas porque... Nós somos mestre nisso. Nós somos o país do jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Se não uma corrupção. O jeitinho brasileiro é você passar a perna no outro. O jeitinho brasileiro é você se dar de bem. O jeitinho brasileiro é você ir pelos meandros do sistema. Chegou no hospital e conhece alguém que é médico no hospital e que lhe passa na frente da fila todinha. Isso é jeitinho brasileiro. Isso não é corrupção, não?
Fazer um gato para roubar a energia do vizinho, a senha do Wi-Fi do vizinho, isso não é corrupção, não? É porque o cara tem mania de achar que corrupção é roubar 300 milhões da merenda escolar. Não, não só. O cara que paga 50 reais para não ser autuado por um fiscal, o cara que paga 50 reais para não ser multado por um agente de trânsito, o cara que faz o gato, o cara que passa na frente na fila do hospital porque conhece um médico ou enfermeira, é corrupção, amigo. É corrupção, me desculpe. Aí começa assim, encontrando desculpas, encontrando mais. Ah, a lei é essa, mais a lei é essa, mais a lei é essa, mais. Na hora que esse cara tem um poder, na hora que ele é investido de um cargo público, aí ele vai para a grande corrupção. Ele pratica as pequenas corrupções todo dia no cotidiano dele, todo dia. Na hora que dá um poder a ele, coloca uma farda, ou coloca ele de trás de uma mesa como funcionário público, aí ele tem a oportunidade de criar as grandes corrupções. Ele já cresceu relativizando a moral dele. Então achar que o brasileiro é esse povo lindo, maravilhoso, honesto e decente, que os políticos é que nos ferram, é idealização. O modernismo que rompe com essas idealizações já mostrou isso. Quem é o índio protótipo do romantismo no Brasil? Peri. O Peri é belo, é forte, é corajoso, é altruísta, se sacrifica pelos outros. Quem é o índio protótipo do modernismo? É o Macunaíma. Preguiçoso, tarado, oportunista. Nós somos muito mais Macunaíma ou nós somos Peri? Nós somos Macunaíma. Hashtag somos todos Macunaíma. Nós somos muito mais oportunistas, tarados. Vamos usar a palavra culta, né? Já que na prova não vai cair tarado. Sensualista, luxurioso. Nós somos. Estamos passando aí por uma onda de falso moralismo, mas é o que nós somos. E somos preguiçosos. A lei do brasileiro é: por que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Por que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para a última hora? Não é não? O brasileiro é o povo que quer se aposentar mais cedo no mundo. Fizeram uma pesquisa um dia desse, né? Com que idade você acha que é digno que você se aposente? Ah, 54 anos, tá bom. Começa a trabalhar com 18, né? Isso, claro, a galera mais privilegiada, né? Minha mãe começou, por exemplo, aos 12. Eu já tive o privilégio de começar com 18, fiz 18 de fevereiro e em março estava trabalhando, né? Então, seguindo essa linha, começa a trabalhar com 18, quer se aposentar com 50, 52. Ou seja, quer passar e quer morrer com 70, 80. Quer passar a maior parte da vida só usufruindo, sem produzir. Esse é o brasileiro. É o de encurtar o caminho. Então eu sinto muito. Essa visão desse país belo, desse povo maravilhoso, né, solidário, decente, honesto, justo, que os políticos é que nos ferram, infelizmente, não resiste ao enfrentamento com a realidade. É idealização. A realidade nos mostra que não é bem assim. Porque somos todos brasileiros. Se esses caras estão lá, é porque alguém votou nele. E se esse cara nunca mostrou nada decente para merecer estar lá, é porque alguém votou nele em troca de um óculos, em troca de um saco de cimento, em troca do pneu de uma moto. Então se corrompeu. Eles não estão lá à toa, eles estão lá porque a gente colocou eles lá, né? Então não vamos idealizar, porque idealizar demais só resulta o quê? Em fechar os olhos para a realidade. É melhor que sejamos realistas. Vamos lá para as fases do romantismo. Olha lá, 3 fases. A primeira fase é a fase nacionalista. A primeira fase é a fase em que o grande tema é o tema do nacionalismo. Nesse pacote nacionalismo entram 3 elementos. Quais são? O índio idealizado, herói nacional. O índio é trabalhado no romantismo como herói nacional, certo? O romântico brasileiro empresta ao índio as mesmas características que o romântico português emprestou ao cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval é honrado, é corajoso, é fiel, é altruísta, é belo, é forte, é guerreiro. O índio brasileiro vai ser como? Honrado, corajoso, fiel, guerreiro, forte, altruísta. Então,
o mesmo processo de idealização que o português fez com o cavaleiro medieval, o brasileiro faz com o índio. Nós não tivemos Idade Média, então na hora que o romântico volta ao passado e procura um antepassado de quem nós devemos nos orgulhar, ele encontra quem? O índio. Além disso, a natureza é trabalhada como símbolo da grandeza pátria, eu já falei, e o sentimento de exílio, a saudade da pátria, uma vez que muitos deles estudaram na Europa. Esses são temas específicos. Quais são os outros temas? A religiosidade e o amor impossível. Aí vem a segunda geração, a individualista ou subjetivista ou ultrarromântica. Álvares de Azevedo é o grande nome. Qual é o tema específico da segunda geração? É o mal do século. O que é o mal do século? É um estado de espírito que leva o cara a ver a vida sob um prisma de tédio, é o tédio da vida. Mas veja, o tédio da vida é, domingo, final de tarde, eu não sei o que fazer. É um tédio de, a vida não tem sentido, a vida não tem porquê, a vida não tem mais graça. Esse é o tédio da vida que consome o ultrarromântico. Aí ele é pessimista, ele é melancólico, o sofrimento ganha relevância, ele escapa, foge da realidade. Diante do pessimismo, diante da melancolia, diante do tédio da vida, o ultrarromântico escapa. Escapismo, desejo de evasão. Principalmente, ele flerta com a morte. A morte é vista como uma libertação. A minha vida é um fardo, a realidade me oprime e me sufoca, morrer vai me libertar. Mas antes ele tenta fugir para aqueles outros elementos. Ele tenta fugir para o sonho, ele tenta fugir para a infância, ele tenta fugir para o passado, para a natureza. Não deu, flerta com a morte liberta. E a terceira, além do mal do século, além desse tema do tédio, da melancolia, do sofrimento, do escapismo, da morte, tem o medo do amar. É o medo do amor físico. Trocando em miúdos, é o medo do sexo. Por que o ultrarromântico tem medo do sexo? Porque ele idealiza demais o amor. Na cabeça dele, o amor deve ser eterno. Para o amor ser eterno, ele deve ser puro. Para ele ser puro, não deve rolar sexo. O sexo, na cabeça do ultrarromântico, ele macula o amor. Ele retira a pureza do amor. A posse física da pessoa amada vai levar o amor à finitude. Então é melhor eu não tê-la fisicamente, para que ela permaneça sempre pura e eu a ame sempre. Professor Quilombra, né? Vale a pena isso? Eu acho que não. Mas há gente de todo jeito. Na terceira fase, nós temos a poesia social ou condoreira. É o Castro Alves, o poeta dos escravos. A abolição dos escravos, a denúncia da escravidão é o grande tema específico dessa geração. Além disso, amor erótico. Perceba, cada geração tem um tema específico. Tema específico do Gonçalves Dias, primeira geração, nacionalismo. Tema específico do Álvares de Azevedo, segunda geração, mal do século. Tema específico da terceira geração, Castro Alves, escravidão. Mas todos falaram de amor e de mulher. Primeira geração, amor impossível. Eu amo, ela me ama, mas a sociedade impede que a gente fique junto. Segunda geração, medo de amar. Eu amo, ela me ama, mas nós não devemos ficar juntos para o amor ser puro e, portanto, eterno. Terceira geração, amor erótico. Eu amo, ela me ama, a gente vai se agarrar para comemorar. É um amor mais adulto, é um amor mais maduro. É um amor que garante a nossa procriação, diga-se, né? Então, que bom que ele, na maioria das vezes, prevalece. Então, vamos fazer algumas questões? Olha a primeira questão. Primeira questão, nós temos o Gonçalves Dias. Eu vi que o Volney trouxe um texto que fazia uma intertextualidade com o Gonçalves Dias, né? Modernista adora fazer paródia da Canção do Exílio, porque a Canção do Exílio é ufanista. O que é o nacionalismo ufanista? É esse nacionalismo exagerado, é esse nacionalismo exacerbado, é esse nacionalismo que idealiza a pátria. Então, como o modernismo traz uma perspectiva crítica sobre a realidade, sobre a pátria e sobre o Brasil, veja, eu posso amar o Brasil sem idealizá-lo?
Posso. Eu posso amar a minha pátria sem achar que tudo é lindo, perfeito e maravilhoso? Posso. Na verdade, essa é a forma mais inteligente de fazer. Galera, qual era o lema da ditadura de 64? Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você ama do jeito que está, amigo, ou vaza. Fazer crítica por quê? Se não tem nada errado. Está tudo lindo e maravilhoso. Estava tudo lindo e maravilhoso? Se você idealiza, você não vê problema. Se você não vê problema, você não quer mudar, transformar, melhorar, crescer. Então eu posso amar a minha pátria e ser crítico, como os modernistas são. Ou eu posso amar a minha pátria e ser ufanista, achar que tudo é lindo e maravilhoso, como os românticos são. Olha o Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua Canção do Exílio pode ser considerada tipicamente romântica porque apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana. Tem a ver isso aí? Nada. Exalta a terra natal, é nostálgica e saudosista, o tema é tratado de modo sentimental e emotivo. Tem alguma dúvida de que isso aí está certo? Nenhuma. Todas as características do romantismo. O tema é tratado de modo sentimental e emotivo, ele é nostálgico e saudosista, é Canção do Exílio o nome do poema, e ele exalta a terra natal. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Ou seja, o Brasil é a mais bela de todas as pátrias. É o que ele diz. Então está aí a resposta B de Bacurim. Vamos fazer a 3. Olha a Canção do Tamoio. A Canção do Tamoio é um índio, pai, cantando para o filho recém-nascido, dando uma espécie de lição. Meu filho, eu espero que você, filho da minha carne, herdeiro da minha raça, da minha tribo, haja dessa forma. Porém, se a fortuna, que fortuna é essa aí, pessoal? Se fortuna é o dinheiro, se fortuna é a sorte. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido audaz, e cai como tronco do raio tocado, partido, rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte triunfa, conquista mais alto brasão. Como é que deve morrer o índio brasileiro? De cabeça erguida. O índio brasileiro deve temer a morte? Não. O Gonçalves diz, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. A única coisa que o índio deve temer é a desonra. Ele deve ser um guardião da honra, da raça, da tribo, da família. Então ele deve encarar a morte de cabeça erguida. No fragmento poético de Gonçalves Dias, um pai explica ao filho como se comporta um guerreiro no momento da morte. Esse conselho demonstra que os românticos viam os índios como retrato de uma sociedade em crise, pois eles estavam sendo dizimados pelos colonizadores europeus que tinham grande poder militar, de modo cruel, uma vez que em lugar de criticar as constantes lutas entre tribos rivais, eles preferiam falar dos aspectos positivos da violência, de modo idealizado, com valores próximos aos das cruzadas europeias, quando era nobre morrer por uma causa considerada justa. Correto? Correto. Era assim que os românticos viam os índios, de forma idealizada. Como eu disse, o índio era idealizado como um cavaleiro medieval era idealizado pelos europeus. Então, item C de coisa. Olha aí a quarta, Álvares de Azevedo, segunda geração do romantismo, ultrarromantismo, mal do século, pessimismo, morte. Ó páginas da vida que eu amava, rompei-vos, nunca mais tão desgraçado
Ardei lembranças doces do passado, quero rir-me de tudo que eu amava. E que doido que eu fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado adormecer na vida acalentado pelos lábios que tímido beijava. Embora é meu destino, em treva densa, dentro do peito a existência finda, presinto a morte na fatal doença. Morreu aos 21 anos de tuberculose. A mim, a solidão da noite infinda, possa dormir o trovador sem crença. Perdoa minha mãe, eu te amo ainda. Percebe o dramatismo? Olha o tanto de ponto de exclamação que esse cara utiliza nesse poema. Galera, quando é que a gente usa ponto de exclamação? Quando está exaltado, quando está emocionado. Então é marca de subjetivismo. Percebe o pessimismo no poema? Olha a questão. A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, um período conhecido na literatura brasileira como ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica identifica-se com o amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico. Tem salvação para ele aí? Saudosismo da infância, indicados pela menção às figuras da mãe e da irmã. Construção dos versos irônicos e sarcásticos apenas com aparência melancólica. Presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir. Ou fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante. Item é de herói. Fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante. Ó páginas da vida que eu amava, rompei-vos. Ele está não esperando logo que a morte venha? Tá. Então, item é. E olha a próxima, questão 5. Castro Alves, poesia condoreira, abolição dos escravos. A canção do africano é o título do poema. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, correm-lhe em pranto saudades do meu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Você entendeu a lógica aí? A escrava com o filho recém-nascido está na senzala. Ela escuta a voz de um outro escravo cantando. E ela acompanha o canto deste outro escravo. Qual é o canto que a escrava canta? Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Você percebeu como ele foi mal aqui, o Castro Alves? Olha só, é natural que uma escrava sinta saudade da África, de onde foi sequestrada e trazida para cá para viver essa vida medíocre, ignota. É natural. Mas o Castro Alves é romântico. Como romântico, ele tem que exaltar o Brasil. Então ele tentou conciliar as duas coisas. Ele tentou conciliar a saudade da escrava da sua terra natal com a exaltação da terra brasileira. Aí o que ele coloca a escrava para dizer? Esta terra é mais bonita, mas da minha eu sinto falta, mas a minha eu quero bem. Então, ele concilia as duas coisas. A denúncia da escravidão, do sequestro que os escravos sofreram, que os africanos sofreram para serem vendidos como escravos, e concilia isso com a exaltação da sua terra natal poeta, que é o Brasil. A escrava reconhecendo que a terra brasileira é mais bela que a África, ainda que queira bem a sua terra natal. E aí olha o que diz o João Cabral de Melo Neto, analisando a obra do Castro Alves. No caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as reformas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos literários do que de gerações literárias. A poesia de Castro Alves, em relação à de Gonçalves Dias, não é a de negação radical, mas a de superação dentro do mesmo espírito romântico. Qual é o espírito romântico? Nacionalista.
Então o Castro Alves não vai ser nacionalista, não? Vai. O fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de Cabral, porque exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico. Veja, olha o que o enunciado quer. O enunciado quer que você perceba no que o Castro Alves se mantém próximo do Gonçalves Dias e no que ele avança, o que ele traz de diferente. Então, é um ponto que o liga com o Gonçalves Dias, a gente já viu, é o nacionalismo, e um ponto onde ele avança no processo, que é a denúncia da escravidão. Então, não é o item A. Canta a paisagem local, no entanto, defende ideais de liberalismo. Mantém o canto saudosista da terra-pátria, mas renova o tema amoroso. Explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social. Inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra-pátria. Pronto. O Castro Alves inova em relação ao Gonçalves Dias, por quê? Porque faz denúncia social. E o que ele mantém do espírito romântico? A visão lírica da terra-pátria. Por isso, de novo, item E de herói. Ok? E aí vamos ver dois românticos falando de amor e de mulher. Casimiro de Abreu, segunda geração, Medo de Amar. Castro Alves, terceira geração, Amor Erótico. Olha o que diz o Casimiro de Abreu. Quando eu te fujo e me desvio cauto, da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela, como te enganas, meu amor é chama, que se alimenta no voraz segredo, e se te fujo, é que te adoro louco, és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Do que o Castro Alves tem medo? De não resistir. De não resistir. E ceder ao desejo, aos encantos dela, e aí rolar o sexo. E rolando o sexo, a impureza do amor. Então, a garota acha que ele é frio. Ele diz, não, eu não sou frio, pelo contrário. Só que eu tenho medo de não resistir, por isso eu me afasto. Está aí o medo de amar. Olha o que diz o Castro Alves. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Opa, peraí. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. Se ele está dando boa noite para Maria e precisa ir-se embora, de onde está com a Maria? Então ele é casado com a Maria? Não. É esquema. Né? O cara está na casa da mulher. Meia-noite, precisa ir embora. Ele não é casado. Se ele fosse casado, ele estava com ela. Ele dormia lá. Então é esquema. Só que a Maria é uma moça pura, recatada, virgem, casta, como na segunda fase. Não, a Maria é danadinha, olha aí. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes, boa noite, mas não me digas sim por entre beijos, não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. O eu lírico diz, Maria, boa noite, é tarde, eu preciso ir embora. Aí a Maria, boa noite. Aí abre o roupão, né? Descobre o peito, como é que vai? Não vai. E ao longo do poema, de fato, ele não vai. Se o resto do poema tivesse aí, a gente ia ver que ele vai dormir, quer dizer, dormir não. Ele vai passar a noite, amanhece na casa da Maria. Certo? Então, percebeu a diferença? Segunda fase, medo de amar. Mulher pura, casta e virgem. Segunda fase, mulher erotizada, o amor mais sensual vivido livremente. Casimiro de Abreu e Castro Alves são dois dos maiores nomes da poesia romântica brasileira, mas apesar de pertencerem à mesma escola literária, suas obras guardam grandes diferenças, uma vez que, no texto 1, para evitar a realização do amor, o eu lírico apela para a razão, o que diminui a subjetividade do texto, afastando-o assim do texto 2, é por isso que eles se diferenciam? Não. O texto 1 revela o medo de amar, mais precisamente o medo da realização física do amor, e contrasta com a visão mais erotizada da mulher
e do amor presente no texto 2. Perfeito. Então, item B de Bacuri. As outras questões ficam aí para vocês fazerem. Vamos falar um pouquinho de realismo e naturalismo. Olha aí, temos aqui uma poesia. O romântico doce, mero da romã, adoça mais a vida, se apaga a estrela. A tormenta como flecha em meio à natureza de um sonho que foi belo um dia. É bom ser romântico mesmo, às vezes. Às vezes, né? Mas veja que por mais que o romantismo pareça estar fora de moda, o que é que a gente vê nas novelas? O que é que a gente vê nas músicas? O que é que a gente vê nos filmes? É esse amor, a realidade, às vezes é muito chata, é muito sem graça. A gente quer o sonho, a gente quer a ilusão, a gente quer a idealização. A gente quer aquele amor de render belos versos. É bonito, é o amor impossível. Aquele amor de todo dia, aquele amor, né, de dormir junto, acordar junto, de não ter mais nem vergonha. Tem casal que perde a vergonha um do outro e já peida um na frente do outro. Já vai para o banheiro e deixa a porta aberta. É uma convivência muito... mata o romantismo, irmão. Mas a gente acha bonita essa coisa do lutar pelo amor, do amor impossível, do amor que exige sacrifícios. Só que isso às vezes é bonito na música, é bonito na literatura. Você amar e não ser correspondido rende belos versos, mas não enche a barriga de ninguém. Então, complicado, né? É complicado. A gente tem que achar um equilíbrio nessas coisas, é complicado. Idealizar é bom, mas é perigoso. Porque quanto mais você idealiza, maior é a frustração depois, né? Quanto mais você coloca alguém ou algo num pedestal, maior pode ser o choque com a realidade depois e a sua decepção e a sua frustração. Então, tentar encontrar um equilíbrio, que o Álvares de Azevedo não encontrou. Vamos lá para o realismo e para o naturalismo. Pronto. Galera, realismo e naturalismo começaram no Brasil no mesmo ano, 1881. A primeira obra realista é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. A primeira obra naturalista é o Mulato, do Aloysio Azevedo. Dom Casmurro é a obra mais famosa do Machado de Assis. O Cortiço é a obra mais famosa do naturalismo. O que realismo e naturalismo têm em comum? Vamos lá. Objetividade. Então, o eu deixa de ser o filtro. No romantismo, tudo gira em redor do eu, como eu vejo, como eu sinto, como eu acho, como as coisas impactam sobre mim. Tudo gira ao redor do eu no romantismo. No realismo, não. Objetividade. O romântico vê as coisas como ele quer, como ele gostaria que elas fossem, como ele sente. O realista procura ver as coisas como elas são. Certo? E aí vem uma realidade observada mais criticamente. Falou de romantismo, falou de idealização. Tudo é perfeito. Falou de realismo e naturalismo, falou de análise crítica da realidade. O que o realismo e o naturalismo vão fazer? Vão pegar toda aquela hipocrisia da burguesia que estava jogada debaixo do tapete e vão trazer à tona. Durante o romantismo, a burguesia vendeu seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, como se a sociedade fosse um mar de rosas. O realismo e o naturalismo vão mostrar que não, que a burguesia é imoral, que a burguesia é corrompida moralmente, que a burguesia é corrupta e hipócrita. Então,
uma das grandes características do realismo e do naturalismo é exatamente a crítica à burguesia e a todas as suas instituições. Que instituições, professor? A escola é uma instituição burguesa que vai ser duramente criticada durante o realismo e o naturalismo. Por exemplo, o romance O Ateneu faz isso. Tem uma questão aí no material de vocês para observar esse detalhe. A igreja vai ser criticada. Ele vai mostrar como padres corruptos são capazes de corromper a instituição igreja. E não são, não? Ele vai mostrar a política corrompida. Ele vai mostrar a justiça corrompida. Mas ele vai mostrar, sobretudo, a principal instituição burguesa. Qual é a principal instituição burguesa? Qual é a célula mãe da sociedade? É a família. A família é a principal instituição burguesa. E aí eu volto àquele raciocínio que eu estava defendendo há pouco tempo. O cara, ele não nasce padre, ele não nasce professor, ele não nasce juiz, ele não nasce político. Ele nasce. E onde é que ele vai ser educado? Onde é que ele vai receber a moral dele? É na família. O Machado de Assis tem um capítulo na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas que chama O Menino é o Pai do Homem. Olha essa frase. O menino é o pai do homem. O que é que o Machado de Assis quer sugerir com o menino é o pai do homem? Quer sugerir o seguinte: o homem será o que fizerem do menino. Se eu educar bem esse menino, e esse menino desde criança receber valores morais rígidos, se eu educar o meu filho para ser honesto, para ser sincero, para ser decente, para respeitar os outros, para ser solidário, há maior ou menor probabilidade de ele ser um bom padre, um bom professor, um bom juiz, um bom político, maior. Agora, se eu não transmitir ao meu filho dentro de casa esses valores, se eu não der uma educação decente, moral para o meu filho, se eu deixar o meu filho crescer livre, satisfazendo todos os seus caprichos, se eu ensinar o meu filho que ele pode fazer o que for necessário para vencer na vida, para passar a perna nos outros, quando ele se tornar padre, ele vai ser um bom padre? Quando ele se tornar professor, ou juiz, ou político, ele vai ser um bom professor, juiz ou político? Não. É isso que sugere o Machado de Assis com o menino é o pai do homem. Então a família burguesa vai ser fortemente criticada pelo realismo e pelo naturalismo. Por isso que há um tema predominante, que é o tema do adultério. O professor Machado de Assis levou chifre para gostar tanto de adultério? Não. O Machado de Assis teve um casamento longo e feliz, mas ele enxergava a sociedade. E por meio do adultério, ele mostrava que a família era uma sociedade, era uma instituição falida. Então, tudo aí tem de adultério. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas tem adultério. Em Dom Casmurro tem sugestão de adultério. A gente não sabe, Capitu traiu ou não traiu, ninguém pode ter certeza. Eu defendo a Capitu, eu acho que não traiu. Mas a sugestão do adultério está lá. Em O Cortiço tem adultério, a banda de lata. Então o que não falta é adultério, é chifre na literatura realista. Para criticar a instituição família, mostrar a imoralidade da instituição família. Da porta para fora é aparência. Tudo é lindo e maravilhoso, mas dentro de casa tudo é corrompido e imoral. Essa é outra grande característica dessa escola. O contraste entre essência e aparência. O contraste entre discurso e prática. Por isso, muitos personagens realistas são hipócritas. Por isso, muitos personagens realistas são dissimulados, são sonsos. Lembra como é que o José Dias classifica a Capitu? Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. A Capitu que o Bentinho diz que desde criança dava nó e pingo d'água.
A Capitu, que segundo o Bentinho era mais homem do que ele mesmo, porque era mala. Tem uma cena belíssima, que é a cena do primeiro beijo do Bentinho com a Capitu. Capitu, o Bentinho se oferece para pentear os cabelos da Capitu. Ela está sentada no banco, ele atrás dela, penteando os cabelos dela. Embebido nos cabelos dela, envolvido pela beleza da Capitu, pelo sentimento que tem por ela. Aí quando termina, ela emborca a cadeira para trás. Aí ele segura. Fica o rosto de um contra o rosto de outro, só que ao contrário. Tipo Homem-Aranha e Mary Jane. Lembra? Ela com a cabeça para lá, ele com a cabeça para cá. Aí ela olha para ele, ele mergulha nos olhos dela, ela abre a boca, ele desce, os dois se beijam. É mágico o primeiro beijo entre Capitu e Bentinho. É linda a cena. Aí quando eles estão se beijando, escutam os sons dos passos da mãe da Capitu entrando. Levantam os dois, o Bentinho se encosta à parede, tremendo todinho. E a Capitu, quando a mãe entra, mala. Olhe, mamãe, o penteado que o senhor cabeleireiro me fez. E o Bentinho tremendo, sem conseguir dizer uma palavra. Ah, mas minha filha, ficou muito bom. Que bom o quê, mamãe? Veja só isso. Aí desfaz a trança e joga o laço no... E o Bentinho lá, tremendo. O que é que o Bentinho quer nos mostrar com isso? Veja, a Capitu é dissimulada. Se ela criança conseguiu fazer isso e dissimular desse jeito com a mãe, o que é que ela não é capaz de fazer adulta comigo? Só que a gente precisa lembrar de um detalhe. Eu tenho uma visão dessa história toda da Capitu. Eu só tenho a visão de quem? Do Bentinho, que curiosamente é advogado, que lida com a linguagem para acusar e defender os outros. Então, é um livro narrado em primeira pessoa. Eu só tenho a visão dele, Bentinho. Eu posso confiar nele? Se o único ponto de vista que me é apresentado é o dele, se a Capitu não se defende, eu posso confiar nele? Não. Por isso o mistério permanece até hoje. Essa é a grande genialidade do Machado de Assis. Certo? Então, objetividade, análise crítica da realidade, crítica à burguesia e a todas as suas instituições, personagens hipócritas dissimulados, são marcas da literatura realista e naturalista. Outra coisa, no romantismo o personagem é plano. O que é um personagem plano? Ele não muda. Se ele é bom sempre. Se ele é mau sempre. O personagem ou é herói ou é vilão. Quem é herói o tempo todo. O Peri muda de caráter. O Peri hesita. O Peri tem dúvidas quanto ao que faz. Não. O Peri sabe sempre o que fazer. O Peri sempre vai ser bom, sempre vai ser forte, sempre vai ser honesto, sempre vai ser justo, sempre vai ser corajoso, sempre em qualquer circunstância. Ele é o herói da história. Quem é o vilão do Guarani, do José de Alencar? É o Loredano. O Loredano é o vilão. Ele hesita, ele tem momentos bons, ele vai ser vilão sempre, ele vai ser mau caráter sempre, ele vai ser ambicioso sempre. Galera, nós somos assim. Nós somos 100% bons ou 100% maus? Nós nos dividimos em vilões e heróis? Não. Nós somos esféricos. O personagem realista é esférico, ou seja, ele muda o comportamento e o caráter dele. Ele age de acordo com as circunstâncias. Nós somos capazes de hoje fazer uma boa ação e amanhã fazer uma puta sacanagem com alguém, não é não? Nós somos capazes de, com a mesma pessoa, num momento ajudar e no outro momento puxar o tapete, não é não? É. Então, personagem plano, romântico. Personagem esférico, realismo. Aí me perguntaram, qual é a diferença do realismo e do naturalismo? O naturalismo é um realismo exacerbado. O naturalismo é o realismo levado às últimas consequências. É uma intensificação do realismo. Então anote aí características específicas do naturalismo. Na verdade tem na apostila. Cientificismo. O professor não tem cientificismo não, no realismo tem, mas é atenuado. O Machado de Assis, ele é muito mais cético. O que é o cético? É o cara que é pé atrás, que é questionador. E o Machado de Assis questiona tudo, todos os dogmas. Para o naturalista não, a ciência é inquestionável.
Quais são as principais ciências que impactam o naturalismo? Determinismo e darwinismo. O que é o darwinismo? É a evolução das espécies. Nós somos animais. E se nós somos animais, nós somos guiados mais pelo instinto ou pela razão? Pelo instinto. Para o naturalista, nós somos animais, e por sermos animais, nós somos guiados mais pelos instintos, pelo sangue que grita em nós. Então, quando o personagem naturalista se vir no encruzilhada, de um lado grita a razão, do outro grita o instinto, ele vai pegar o caminho do instinto. E galera, quais são os instintos mais poderosos no ser humano e em qualquer animal? Sobrevivência e proliferação, violência e sexo. Por isso que é uma esculhambação esse o cortiço. Não é não? Indicado como paradidático numa escola onde eu trabalho de 2º ano, uma mãe veio reclamar. Professor, como é que você bota um livro desse para o meu filho ler? Logo nas primeiras páginas tem uma cena quase de sexo explícito. A minha vontade é dizer, minha senhora, você quer ver o que é esculhambação? Faça o seguinte, vá no notebook do seu filho, vá no computador do seu filho e veja os favoritos, ou o rolo, o cache, onde guarda a memória dos sites que ele... Não, faça o seguinte, pega o celular dele e veja o grupo de WhatsApp do celular dele. Tanta esculhambação que esses meninos mandam para os outros hoje, no celular. Aí a senhora vem reclamar do cortiço. Mas tem violência e sexo no cortiço, porque é instinto, nós somos animais. É o processo de zoomorfização, lembra disso? O que é o processo de zoomorfização? Comparar com o animal. Por exemplo, para o naturalista, as mulheres não têm desejo, as mulheres ficam como fêmeas no cio. O homem tem venta, tem casco. Então nós somos animais. Outra coisa, determinismo. O homem é determinado por 3 fatores. Quais são? O meio, a raça e o contexto histórico. Certo? É a hereditariedade, é o meio onde eu estou inserido e a época onde eu vivo. Determinam o nosso caráter, o nosso comportamento. Para o naturalista, nós somos meros fantoches, não há livre-arbítrio. Eu sou um fantoche nas mãos do meio. Lembra do Jerônimo? Jerônimo começa o cortiço, bom marido, bom pai, bom trabalhador, um exemplo decente de homem. Termina alcoólatra, gastador, farrista, abandonando a mulher e a filha, por causa do meio. Lembra a pombinha? A pombinha é a flor do cortiço, pura, ingênua, inocente, termina lésbica e prostituída, por causa do meio. Então o meio corrompe. Determinismo e evolucionismo, darwinismo social. Correntes científicas que impactam muito o naturalismo. Outra coisa que marca o naturalismo, as patologias sociais. Quais são as patologias sociais? Na visão do naturalismo, são as doenças que corrompem a sociedade. É o alcoolismo, é o adultério, é a prostituição. Então esse lado mais feio da sociedade vai aparecer no romance naturalista, certo? Dá tempo aí de fazer questão? Vamos fazer algumas questões para ver isso. Temos ainda tempo? Uma questão. Vamos fazer então aí a questão. Deixa eu ver. Vai dar. Vamos fazer questão do Enem, né? Olha a questão 11. Página 18. Enem 2015, o Ateneu, do Raul Pompeia. Um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos em tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. Olha aí, ele já começou a comparar o colégio com o comércio, com o negócio. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios, propaganda, e tome propaganda no Ateneu.
O doutor Aristáculo Argolo de Ramos, é o diretor, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências de diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas com um ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Olha isso, ele contratava professores para escrever os livros, colocava o nome dele, a marca do colégio dele e distribuía pelas cidadezinhas do Brasil, do interior sobretudo. Caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendido pela enchente gratuita, espontânea, irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca, que era o pão do Espírito. Ao descrever o Ateneu e as atitudes do seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. Pronto. Está aí o item correto. É a educação feita como um negócio. E o nome do diretor, na capa, brilhando, embora ele não tenha escrito nada. É a vaidade pessoal e a ideologia mercantil na educação. Vamos fazer só a 12, muito boa. Para a gente enxergar aí essas coisas que eu falei. Olha lá. Jerônimo e Rita Baiana. Jerônimo é português, Rita Baiana é mulata, brasileira, morena do Tchan. Desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com sua tranquila serenidade de animal bom e forte, o que já tem aí? Comparação com animal. O sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. Olha isso, que pesado. Quem era o concorrente do Jerônimo pelo coração da Rita? O Firmo. O Firmo era brasileiro como ela, moreno, mulato como ela. Mas o sangue da mestiça prefere o europeu, macho de raça superior. Está aí o determinismo da raça falando, está aí o instinto do sangue animal falando. O cavoqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas. O que são as imposições mesológicas, amigos? As imposições do meio. Enfarava sua esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu as lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Tendo em vista as características naturalistas e cientificistas, sobretudo o determinismo, que predominam no romance O Cortiço, o trecho não, a marcar falsa, explicita personagens que agem de acordo com os impulsos característicos de sua raça. Tem isso? Tem. É a mestiça mulata, o sangue dela, gritando pelo macho de raça superior. Põe em evidência o zoomorfismo, em que se destacam os elementos instintivos de prazer, sensualidade e desejo. Tem isso? Tem. Faz alusão à competição entre os mais fortes europeus e os mais fracos brasileiros. Tem. Ressalta o homem sucumbindo aos fatores preponderantes do meio. Tem. Agora tem. Condena veladamente o sexo e defende indiretamente os princípios morais. Passa longe, né? Então, o item falso, o item é de herói. Entendido? Leiam o material que está na apostila. Está um resuminho bem legal. Façam o restante das questões. E muito boa prova para todos vocês. Ano que vem, espero ver vocês nas caloradas da vida.